Pessoal, vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente calcula um levantamento topográfico planimétrico por irradiação, como que a gente executa em campo, como que a gente calcula esses elementos aí, calcula as coordenadas, né, dos vértices de interesse, as coordenadas absolutas, relativas, utilizando uma planilha de cálculo, tá? Pode ser planilha Excel, LibreOffice Calc, planilha Calc, né? Enfim. Então, olha só, qual que é a situação? Eu tenho um terreno e os vértices P1, P2, P3, P4 e P5 são vértices de divisa, tá, do imóvel. E aí eu vou procurar um local que dê para fazer o que? A leitura em todos os vértices. Tá? Então consegui esse local. Então se eu conseguir, eu utilizo um ponto de radiação, tá? Um ponto base. Se eu não tivesse conseguido, poderia utilizar dois. Enfim, mas nesse caso aqui eu consegui. Então vou chamar esse ponto aqui de marco de partida, tá? Vou copiar aqui, ó. Vou dar esse nome, marco de partida. Vou chamar aqui, ó, MP. Tá. E daí? Daí é o seguinte. Instalado o aparelho aqui IMP, eu fiz a pontaria no norte magnético. Utilizei uma bússola para orientar o aparelho, tá? Poderia utilizar um norte arbitrário, enfim. Então, o que eu fiz? Eu zerei o aparelho na direção do norte magnético e visei o que? O ponto P1. Nisso, eu medi o ângulo horário, tá? Este ângulo horário, como a origem é o norte, né, no caso magnético, eu tenho um ângulo horizontal azimutal, ou só azimute, tá? O azimute magnético. E eu meço que a distância de MP para P1. Então, só para apresentar aqui para vocês, eu tenho esse alinhamento, olha só, na verdade essa distância. Eu tenho essa distância, tá? 182,614 metros. E eu tenho esse ângulo, olha só. Eu tenho um azimute, tá? De 32 graus, 13 minutos, 32 segundos. Veja bem, eu quis que o meu norte estivesse nessa direção, tá? Então, isso, gente, olha só, é como se o meu eixo Y passasse pelo norte magnético. E o eixo X fica perpendicular. Repare que não está nesse eixo. Tanto é que eu não vou comparar as coordenadas calculadas com as fornecidas pelo AutoCAD, tá? Porque eu escolhi que o meu norte magnético, tá? Falei o seguinte, ó, o norte magnético está nessa direção. E agora? Então tem o azimute de MP para P1 e tem a distância de MP para P1. Vou fazer o que? A leitura agora do ângulo, né, do azimute MP para P2. MP para P2, eu tenho um azimute de 107 graus, 33 minutos e 56 segundos. E qual que é a distância? A distância, tá? É essa daqui, ó. 184 metros, 184,206 metros. Então tenho o azimute e a distância. Repito isso aqui para todos, tá? Então vou medir aqui, ó, a distância horizontal, a distância horizontal, vou medir todas as distâncias, tá? Depois eu meço só para agilizar. Tem as distâncias horizontais.
Tá, aí ó, a distância horizontal. Então tem todas as distâncias horizontais, agora eu vou medir os azimuths. Ó. Os ângulos são sempre medidos em relação a esse alinhamento. Então, como esse alinhamento é o norte, mais uma vez, eu tenho um ângulo horizontal azimutal. Tá? Então tem aqui 180 graus. Tenho aqui o azimuth do 249 graus, 11 minutos e 59 segundos. E esse azimuth aqui tá, de 318 graus, 52 minutos e 34 minutos. Então, olha só, esses elementos aqui, essas informações de ângulos e distância, nós coletamos em campo. Tá? E agora? Agora eu vou para o cálculo. Eu quero converter essas coordenadas polares, que são ângulos de distâncias, ângulos horizontais e distâncias horizontais, em coordenadas retangulares. Certo? Então, o que acontece? Você pode criar uma planilha. Ó, estação. Minha estação aqui é o MP. Ó. Vou colocar aqui, para poder ver direitinho. Eu tenho minha estação MP. Tá aqui. Tem os pontos visados. P1, P2, P3, P4, P5. P1, P2, P3, P4, P5. Tem os azimuths, olha só. Esses ângulos, como eles foram medidos com relação ao norte, eu tenho um ângulo azimutal. Então, grau, minuto, segundo. O primeiro, 32 graus, 13 minutos, 32 segundos. E a distância horizontal, 182 metros, 614. Tenho o azimuth de MP para P2. Ó, MP para P2, 107 graus, 33 minutos e 56 segundos. Qual a distância horizontal? 184,206 metros. Próximo. Opa. MP para P3. MP para P3 tem 180 graus. Olha só, MP para P3 tem 180 graus de azimuth. A distância horizontal 194,918. MP para P4. Eu tenho o que? O azimuth de, olha só, P4 esse aqui, o azimuth de 249 graus, 11 minutos e 59 segundos. E a distância horizontal 194, tá? 918, 194, esse é P3, aqui ó, 199,797. E o último azimuth, tá? De MP para P5, o azimuth é 318 graus, 52 minutos e 34 segundos. E a distância horizontal de MP para P5, deu 192,478 metros. Então, essa seria um croquis, tá? Executado em campo do meu serviço topográfico, e aqui a parte do escritório. Então, o que a gente vai fazer? Olha só, eu tenho aqui, né, a minha planilha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é converter o azimuth, tá, em grau decimal. Então, para fazer isso, eu vou apertar igual, tá? Eu pego aqui o grau, mais, para passar minuto para grau, divido por 60. Mais, para passar segundo para grau, divido por 3.600. Tá? Feito isso, basta clicar aqui, olha só, e arrastar. Ó. Tá? Eu tenho que clicar aqui, ó, nesse cruzetinho e arrastar. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo ver a equação. Ó. C9 mais D9 dividido por 60 mais E, que está aqui, ó, 9 dividido por 3.600. Então está correto. Para calcular a coordenada relativa, eu vou fazer o seguinte: é a distância horizontal vezes o seno. Agora, olha só, o seno ele fala o seguinte: ó, o ângulo tem que estar em radianos. Então, usa a função radianos, tá? Para converter o azimuth em radianos. Então, feito isso, Enter. Então, olha só, distância horizontal vezes seno
eu chamo uma função radianos para converter o azimuth para radianos, depois usa a função seno. Ah, calculei para todos, e agora? Pô, só clicar aqui e arrastar. Ó. Se eu clicar, veja bem, ó, distância horizontal, V seno do azimuth, que está o que? F9. Ó. Só que esse azimuth é o seno, primeiro eu converto esse seno aqui de grau decimal para radianos, depois uso a função seno. E o y? O y vai ser igual ao que? Distância horizontal vezes cosseno do azimuth. Mais uma vez, usa a função cosseno, olha só, converte graus em radianos. Então, radianos de quem? Quero converter o azimuth para radianos. Fecha parênteses, enter. Então, cliquei aqui, olha só, na cruzetinha, arrasto. Então, tem, olha só, se eu clicar aqui, distância vezes cosseno do azimuth. Então, e agora? Agora é o seguinte, eu tenho aqui, para calcular a coordenada x de P1, eu faço x de MP mais o delta x de MP para P1. O y de P1 vai ser o que? Y de MP mais o delta y de MP para P1. Você fala o seguinte, pô, qual que é a coordenada do MP? Coordenada do MP tá aqui, ó. Se eu diminuir aqui, eu venho aqui, ó, 237,813, 237,813 e o y 230,440. Então, veja bem, olha só, para calcular o x de P1 vai ser igual ao que? X de MP mais o que? O delta x de MP para P1. Enter. Só que veja, olha só, o que acontece aqui? Vou aumentar o número de casas decimais. O que acontece? Se eu arrastar aqui, veja bem, esse elemento aqui, ele vai descer, ó, essa linha ela vai para baixo, ó, quer ver? Ó, se eu arrastar aqui, olha só, ela veio aqui para baixo. Então, para resolver esse problema, tá, eu tenho que fazer o que? Clico aqui e eu vou travar o que? O B16. Eu vou travar a linha 16. Para travar a linha 16, eu aperto o cifrão Shift, cifrão. Então, Enter. Quando eu puxar aqui agora, olha só, repare, vai estar travado, tá? Então, essas já são as coordenadas absolutas dos pontos P1, P2, P3, P4, P5. E o Y? O Y vai ser igual o quê? Y de MP mais o delta Y de MP para P1, de MP para P2, de MP para P3. Então, delta Y. Mais uma vez, o que acontece? Olha só, se eu arrastar aqui, essa linha ela vai descer. Então, tem que travar a linha. Feito isso, eu puxo, né? Vem para cá. Agora eu quero colocar com 3 casas decimais. Eu venho aqui, ó. Né? Não está aqui, ó. Não está funcionando. Mas eu posso pegar aqui e pegar as propriedades, ó. Certo? Então, tá aqui, ó, as coordenadas absolutas deste meu terreno, tá? Então, as coordenadas absolutas, as coordenadas topográficas finais, tá? No sistema de coordenada arbitrário, sistema de referência arbitrário, enfim, o que acontece? Então tem x e y são as coordenadas finais. Daqui eu posso calcular as distâncias de P1 para P2, P2 para P3, P3 P4, P4 P5, P5 P1. E eu posso calcular também o azimuth, azimuth P1 P2, P2 P3, tal. Para que isso? Com essas distâncias eu calculo o perímetro. Eu posso calcular a área com base nas coordenadas, aplicando o método de Gauss, tá? E para poder elaborar o memorial descritivo, tá bom? Então é isso, espero que tenha entendido. Um abraço, até mais.